E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar com o sétimo ano novamente. E eu tinha preparado para vocês, como eu falei na última aula, né? Uma aula sobre a China. Mas aí depois eu vi que para falar do Império Chinês são dois capítulos. É uma história muito grande e que eu vou reservar esse momento, como ele é um conteúdo intercalado entre livro atualizado e o livro mais antigo. Eu vou guardar esse conteúdo para um momento em que a gente esteja numa situação presencial. Acredito que ele vai render mais e a gente perde menos tempo nesse sentido. Então, eu hoje gostaria de trazer um tema bem interessante, né, que é o momento que abre aí o que conhecemos como Idade Moderna, que vai desde o século final do século XIV até o final do século XVIII, que é o período da Idade Moderna. Da Revolução Francesa para cá, conhecemos como Idade Contemporânea. Então, o grande momento que abre, e como ele está falando ainda na abertura da nossa aula, né, o Renascimento, é o grande momento, o grande, um dos grandes acontecimentos da história da humanidade, que abre essa idade, que é a Idade Moderna. O que é que tem dentro da Idade Moderna, professor? A gente tem as grandes navegações, a chegada dos portugueses no Brasil, na África, na Índia, na Ásia. A gente tem a grande escravidão, a gente tem revoluções, processos de independência, a gente tem dentro da Idade Moderna muitos processos que depois a gente tem aí, a partir da Revolução Francesa, a Idade Contemporânea. Então, bem, para quem lembra, no começo do nosso ano letivo, nós discutimos a Idade Média, né? Professor, quando foi que começou a Idade Média? A Idade Média começou com a queda do Império Romano, por volta de 376, se eu não me engano, não lembro exatamente, por volta de 376 depois de Cristo, e vai até o século XIV. Professor, quando é século XIV? Século XIV é 1301 a 1400. E século XV? 1401 até 1499. Em 1500, perdão. Até 1500. Então, por volta do século XIV, século XV, temos a origem, sobretudo na Itália, de um movimento chamado movimento renascentista. Para isso é necessário que a gente entenda algumas questões da Idade Média, né? Coisas que vocês lembram que são básicas. Sobre a Idade Média, é necessário dizer que, para alguns sociólogos, ela é conhecida como sociedade sagrada. Aí você pergunta, mas por que, professor, sociedade sagrada? Porque existe um predomínio da igreja, não é? A igreja, ela tem grandes influências sobre a sociedade, e a gente também tem outra perspectiva que é a não distinção entre pecado e crime. E você fala, como assim, professor? Quem comete um pecado comete crime, é isso mesmo. E quem comete um crime comete um pecado. E a gente sabe que o pecado antigamente não é que nem o pecado de hoje não, né, nego velho? A gente sabe que hoje em dia tá mais tranquilo, né? Você levanta que nem um jumento, dorme que nem um cavalo, não dá benção ao pai, não dá benção à mãe, tranquilo. Todo mundo. Antigamente não, antigamente se não rezasse a Ave Maria direito, já sabe, né? Era punição. Então a gente tem uma predominância da religião na sociedade feudal. Não é? E a grande influência da religião ela, na sociedade feudal, ela não se dá apenas pela questão do direito, né? Pela questão da igreja poder julgar, esse sentido, mas também pela questão do domínio da vida terrena, ou seja, da vida neste mundo, da vida mundana, e o domínio também da vida celestial. Então, se você queria que o seu parente fosse para o céu, você comprava, não é, esse passaporte para ele aí. O nome disso é indulgência. Né? A gente vai ver isso na reforma religiosa. Então, a gente tem essas perspectivas aí e, de repente, a gente, entre os séculos XIV e XV, começou a surgir um movimento que é um movimento de crítica.
de crítica a esse modelo de predomínio religioso. Então, eu vou deixar uma imagem aqui de Michelangelo, que foi um dos artistas do Renascimento. Essa imagem ela está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde né, é celebrada muitas missas pelo Santo Padre, pelo Papa. E vamos continuar falando um pouquinho sobre o Renascimento, porque é esse momento de rompimento com a Idade Média, né? É esse momento que se rompe com as tradições, os costumes, necessariamente bem religiosos, bem irrigados pela religião na Idade Média. É claro, a religião ela não vai deixar de desempenhar um papel fundamental na Idade Moderna. Ela continua desempenhando. Só que aí houve transformações. Então, na passagem do século XIV para o XV, teve início na Europa uma época de mudanças econômicas, políticas e sociais que influenciaram o modo de se pensar a sociedade, a cultura e a religiosidade. Muitos cientistas, intelectuais e artistas que vieram nessa época, conhecidos como renascentistas, empenharam-se em retomar modelos e valores da cultura grega e romana da antiguidade. Um parêntese, voltando aqui para essa cultura eh, grega e romana é uma cultura que, de certo modo, não sei se vocês lembram, mas tem a ver com as cidades-estados, lembra? Com o estabelecimento de senados, né? Um governo mais republicano, de democracia, né? Ou seja, democracia, existiam as polis, pelo menos no modelo grego, existiam as polis, né? E nessas polis você tinha uma determinada democracia, né? Que podia votar em decisões das polis cidadãos gregos de pai e mãe grega, maiores de 21 anos, ou de 22, não lembro, e as deliberações eram do coletivo. Aí era um ensaio de primeira, de uma primeira democracia, até uma democracia criada por um pensador chamado Clístenes, eu acho, né? Já nos grandes processos do Império Romano, você também tem um grande debate que são os princípios de república. Então a república ela é regida por outros elementos que não seja pela religião. A gente vai ver isso de forma mais detida nos processos revolucionários. Então, nos processos revolucionários, inclusive da Revolução Francesa. Então, voltando, né, vou colocar aqui novamente a imagem de Pietà. Dessa forma, os renascentistas acreditavam romper com o período anterior. Que período seria esse anterior, pessoal? Os renascentistas acreditavam romper com a Idade Média, não queriam aqueles costumes, não queria que a igreja interferisse diretamente na vida deles. E eles passou a chamar a Idade Média como Idade das Trevas, inaugurando o período que ficaria conhecido como Renascimento ou Renascença. Esse movimento foi caracterizado por uma maior preocupação com a vida e com os assuntos terrenos, né, e pela valorização do ser humano e suas capacidades individuais. Ou seja, ao invés de a gente estar se preocupando com as condições celestiais, né, da gente poder comprar o ingresso do nosso ente querido no céu, a gente deveria se preocupar muito mais com o desenvolvimento do homem aqui na Terra, né, com as suas capacidades, com as suas formas relacionais de se relacionar no cotidiano. Pois bem, mesmo sendo assim, dessa maneira, as coisas também não andaram tão bem no período do Renascimento, né? Havia muitos pobres, a Europa, as pessoas trabalhavam muito, a divisão do trabalho era uma divisão bem forçada, né? Então tem essas nuances que não vamos falar que foi um movimento no sentido de melhoria, né? Da gente dar esse toque no final, né? Achando que foi um movimento de melhoria, sendo que não foi bem assim, né? Como eu falei, temos vários processos aí uh, de escravização em massa de pessoas e etc. E subordinação regional, territoriais, por exemplo, né, o Brasil, que era ocupado que os verdadeiros donos eram os indígenas, os portugueses chegaram aqui,
e invadiram. E essa invasão foi legitimada pelo Tratado de Tordesilhas, feito pela Igreja Católica. Para romper totalmente com as tradições da Idade Média, os renascentistas contaram com um grupo especial, né, da Itália, sobretudo, que eram os burgueses. A burguesia a gente sabe que é as classes dirigentes, né? Ou seja, quem tem, ó, puxa para mim, grana, grana. O diretor, puxa para mim, grana, grana. Então vejam, os burgueses nesse momento estavam mais preocupados em gastar o dinheiro deles do que estar preocupado com o céu, né? Não que as pessoas fossem ateus, ou então não acreditassem em Deus ou não fossem religiosos, muito pelo contrário. A igreja começou a disputar nesse momento os interesses dos seres humanos. Que interesse era esse? Estar preocupado com a salvação ou estar preocupado em desfrutar a vida aqui na terra? Então, sabemos o que é isso, né? Pelo menos eu não sei o que é isso porque eu não tenho dinheiro para desfrutar tanta vida aqui na terra, então eu me ligo mais no céu, né? Sem graça, né? Enfim. Aí, nesse sentido, a burguesia foi um dos agentes que impulsionou esse movimento, o movimento dos intelectuais ali, né? E dentro do Renascimento, né? Impulsionado pela burguesia, impulsionado por artistas, não é? Houve de fato uma mudança, uma transformação nessas perspectivas que é a mudança do surgimento, né, de um científico, de um campo científico, de um campo artístico mais aprimorado, né, não desenhando mais as imagens de santos, mas desenhando, por exemplo, as imagens de seres humanos e etc. Tem aqui meu caderninho com breves anotações. E aí vamos falar, né, do mundo renascentista. Então, para isso eu vou deixar aí para vocês a imagem do homem vitruviano e depois vocês vão ver quem foi que desenvolveu, né? Mas enquanto isso vocês ficam com essa pulga atrás da orelha e eu vou falar mais um pouquinho da visão do mundo renascentista. Nos séculos 14 e 15 ganhou força na Europa a ideia de que os indivíduos deveriam se preocupar menos com o que poderia ocorrer depois da morte, direcionando assim o seu pensamento para tudo que se referisse à vida e ao mundo em que viviam. Essa maneira de pensar valorizava o desenvolvimento de talentos individuais e do conhecimento crítico sobre o próprio ser humano. Com base nessa nova perspectiva, foi formado um movimento denominado humanismo. Então veja, o humanismo é uma das chaves do Renascimento. O humanismo surge dentro do período renascentista, do Renascimento. Então, os humanistas, como eram chamados seguidores desse movimento, acreditavam no potencial humano para criar e inovar e entendiam a realidade de um ponto de vista firmado na crítica e na racionalidade. Ou seja, pessoal, na razão. Na razão, a razão é feita de quê? De comprovações, de exatidão, de concretude. Ou seja, na valorização da razão humana como base para o conhecimento. Assim, acreditava-se que tudo poderia ser explicado pela observação e pela experiência. A experiência diz base o quê? A ciência. Para ser cientista, a gente tem que praticar experiências. Essa nova corrente de pensamento colocava o ser humano em destaque, ou seja, no centro do poder, no centro das decisões, no centro da sociedade. Ah, em uma visão, ou seja, essa visão de colocar o ser humano no centro é a visão antropocêntrica, ou seja, antropo de homem, cêntrica de centro. É fundamental para o renascimento. Puxando para mim aqui, diretor, por favor. Então veja, temos duas chaves, não mostro mais meus dedos, vocês viram? Temos duas chaves interessantes para a gente poder pensar o renascimento. O humanismo, ou seja, a ideia de que o ser humano deveria se libertar dessa busca ferrenha pelos céus, né, pelo paraíso, né, a entrada de Jerusalém, a terra que emana mel e as paredes são de cristal.
e de ouro, que a trombeta vai soar e nos resgatar, e tentar viver a vida, viver a life, aproveitar de qualquer maneira o dinheiro que tens, gasta, né? Gasta esse dinheiro, faz alguma coisa, pinta, inventa, faz um telescópio olhar para o céu, faz alguma coisa, pinta pano, faz um chapeuzinho, uma blusa. Gasta o teu dinheiro aqui na terra, vai aproveitar, vai viajar, faz alguma coisa, cara. Não fica nessa, não. Tu tem que estar no centro das tuas decisões. Então, isso é o humanismo, né? E isso também é um antropocentrismo. Traz o homem para o centro, esquece um pouquinho o mundo religioso. Volta para o vitruviano. Então, vejamos que o pensamento humanista de valorização da razão e da individualidade proporcionou o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. Os renascentistas incentivaram a criação de universidades laicas, onde se realizavam estudos de filosofia, matemática, história, geografia, literatura, medicina e outras áreas. Nesse contexto, entre intelectuais europeus, tornou-se cada vez mais relevante o conceito de ser humano universal, ou seja, o indivíduo capaz de dominar as mais diversas técnicas e os mais diversos campos do conhecimento. Um dos exemplos desses intelectuais foi o italiano Leonardo da Vinci, né? Inventor, engenheiro, arquiteto, matemático, pintor, escultor. O cara é isso tudo, né? Monstro, animal. Os vários estudos científicos realizados durante o Renascimento contribuíram para o desenvolvimento da cartografia, da técnica de navegação, envolvendo os portugueses, e também para o desenvolvimento do realismo e da perspectiva de pintura, na pintura. Ah, eu vou tentar, né? Se eu não deixar essa imagem aqui foi porque eu não achei, tá, gente? É uma imagem muito difícil. Mas tem no livro atualizado, né? Estudo de perspectiva para adoração dos magos. Pena, tinta, papel, Leonardo da Vinci, século XV. Né? Esse estudo mostra a técnica de perspectiva, ou seja, de vários ângulos, baseada em cálculos matemáticos e geométricos. Com essa técnica, o observador tem noção de profundidade da cena. Veja, esse cara é animal, por isso que eu gosto muito dele. Leonardo da Vinci. Né? Mas não é só, pessoal. Tem outro cara também que surge e que ele tem uma relevância fundamental ah, para o nosso período. Solta na imagem Copérnico. Né? No campo da astronomia, o polonês Nicolau Copérnico, que nasceu em 1473 e morreu em 1543, criou a teoria heliocêntrica. Puxa aqui para mim, diretor. O que é teoria heliocêntrica? Teoria heliocêntrica é o centro do nosso, da nossa, do nosso sistema. Camila, me ajuda, por favor. Do nosso sistema planetário é o Sol, não a Terra, como antes se pensava, né? Copérnico desenvolve essa teoria que o Sol era o centro do sistema planetário e a Terra e outros planetas orbitavam, né? Solta Copérnico na tela aí, nosso parceiro. Essa teoria contrariava a teoria geocêntrica. Que teoria geocêntrica? Que a Terra é o centro, né, pessoal? Então, elaborada pelo filósofo grego Ptolomeu e defendida pela Igreja Católica, a qual dizia que a Terra era o centro do universo. Ou seja, Copérnico, renascentista, disse: olha só, vocês aí estão equivocados. A ciência está dando um passo. Estamos com o telescópio aqui desenrolado que a gente vai ver isso aqui, como é que funciona. Tá bem? Vamos dar uma estudada. Aí Copérnico vai dizer: vocês estão equivocados, é o Sol, não é a Terra não. Bom, o cara morreu em 1543. Ele descobriu que o Sol era o centro da Terra. Hoje em dia tem umas pessoas dizendo que a Terra é plana. Veja, o cara em 1543, olha o trabalho que ele teve de descobrir que o Sol era o centro do nosso sistema planetário. E vem um cidadão e diz a Terra é plana. Mas
século XXI. Acaba com o celular, vê um monte de porcaria. Então veja, primeiro Leonardo da Vinci, né, da geometria, da engenharia, o bicho era o escambau, né, grande. Depois a gente vê Copérnico com a teoria heliocêntrica. Aí, por final, a gente vai ver um outro figuraço, pouco conhecido, né, inclusive até eu mesmo, né, mal sabia da existência dele, que era o Andreas Vazilos. Vou ver se eu acho uma foto dele aí. Solta aí, diretor. Muitos avanços feitos no campo da medicina com estudos sobre anatomia humana, lembrando que os egípcios já dominavam a medicina há tempo, pessoal. É porque a Europa gosta de estar no centro do mundo, né? Depois dos Estados Unidos, mas os egípcios já fazia isso. Então, o Andreas Vesalius vai criar um livro. Criou um livro ele. Olha o nome do livro. De Humani Corporis Fabrica. Está em latim. De Humanis Corporis Fabrica. Que significa da organização do corpo humano. Publicado em 1543, ó, quando Copérnico morreu. Vazilos apresentou e descreveu com grande riqueza de detalhes diversos elementos do corpo humano, como os músculos, o coração, os vasos sanguíneos, o sistema nervoso, entre outros. Tem uma estilografura, né? Do corpo humano, vou deixar aqui para vocês perceberem aí o estudo do Vesalius. Então, eu gostaria também de trazer um outro fator, não é, que é super importante para nós que estamos estudando agora o Renascimento, que é o surgimento da prensa, pessoal. Pois é, o que é prensa, professor? Solta uma foto da danada aí, diretor. Olha aí, estão vendo? Essa é a famosa prensa. O que tem, professor, a prensa? Por que a prensa é tão fundamental assim? Por que a prensa teve grande importância? Porque é através da prensa que você começa a rodar na sociedade vários livros. Pois bem, você tem uma certa censura, você tem uma certa dificuldade dos governantes da época e até de hoje mesmo lidar com conhecimento, né? Porque o conhecimento, solta para mim, o conhecimento emancipa o ser humano. Então, os governantes têm essa dificuldade. Quanto mais um povo educado, mais um povo que exige os seus direitos, né, e cumpre à risca suas obrigações. Muitas vezes, para você ter a riqueza de poucas pessoas, é necessário que muitas pessoas não cumpram seus direitos, não tenham seus direitos garantidos e não cumpram suas obrigações, para a gente criar um estado de caos e poucas pessoas se aproveitar disso. Então, o conhecimento científico não era bem visto, né? Então, aí a circulação de livros era bem complicada. Em Portugal, por exemplo, a liberdade de imprensa só foi conseguida no século XIX. Estamos falando do século XIV e XV. Em Portugal, só século XIX, ou seja, há 4 ou 5 séculos depois. 500 anos, pessoal. 500 anos para conseguir liberdade de imprensa. A França, século XVIII, enfim, vai caminhando nas suas nuances. Então, a prensa, né, marca também esse mundo intelectual de produção de livros, produção de manuscritos, né, uma ampla circulação de ideias através da escrita, da narrativa. Então, o renascimento artístico, durante o período medieval, a arte na Europa Ocidental era voltada para os interesses da igreja, né? Como eu falei antes, as pessoas começaram a se desviar ali, né, do interesse de pintar obras sacras, santos, cruzes, né, essas coisas, e começaram a ver que era melhor puxar para o lado humano. Então, a partir do século XIV, a visão humanista passou a ser cada vez mais difundida na sociedade e a arte acompanhou tais mudanças na mentalidade das pessoas. O Renascimento difundiu representações de novos temas, entre eles a temática clássica da antiguidade greco-romana, como podemos observar na pintura. Então, sempre que a gente tenta trazer do passado algum elemento para modificarmos o nosso presente, nós trazemos o que? Aquela realidade como dado.
Então as pessoas começaram a trazer, no período do Renascimento, elementos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, ou seja, da Idade Clássica. Um dos exemplos, né, dessa pintura da Idade Clássica, né, da pintura da Idade Clássica não, dos elementos trazidos da Idade Clássica para o presente, a gente pode ver a pintura de Sandro Botticelli, ou é Botticelli, Vênus, né, o nascimento de Vênus. Não está aí rolando na tela já, vocês viram? De uma concha, né, Vênus é a deusa do amor, né? Então Vênus nascendo da concha, etc., e se mexendo em várias contemplações. Então, a partir do final do século XV e início do século XVI, as novas ideias artísticas desenvolvidas nas cidades italianas foram difundidas para outras regiões da Europa, né, perdão, nas regiões da Europa e incorporadas por intelectuais de diversas áreas do conhecimento. As tentativas de compreensão da natureza e de seu funcionamento, características do ambiente intelectual do século XV, podem ser percebidas nas produções artísticas da época. O espírito de investigação científica estimulou desenhos sobre anatomia, engenharia, ciência, entre outros, como mostra algumas imagens da época. Então, dentro disso, a gente tem um grandíssimo artista que vocês apresentaram um seminário fenomenal sobre ele, que é o Shakespeare. Né? Shakespeare, que é autor de várias obras, né? E que tem um peso enorme hoje dentro dos debates artísticos. Né? Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre o Renascimento. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui em diante, né, nós vamos continuar o nosso curso falando da Idade Moderna, então navegações, escravidão, sociedades de formação do Brasil colonial, né, que é bem interessante também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou direcionar logo a Emily, né, eu peço a Emily que ela passe para os amigos, né, a página 135, a fotografia da página 135 e da página 135 e página 136. Isso, página 135, 136. Respondam por gentileza, né, essas duas páginas. Não, fica só na página 135, tá bem? Faz só a página 135, pessoal. O que vocês aí, né, conseguir fazer. E em outro momento mandem para mim, tá bem? Dúvidas estarei no WhatsApp, né? Espero que vocês estejam bem hoje, nessa manhã. E abraços, né? Vamos combater esse danado desse vírus que eu tô querendo andar, eu tô engordando. Tchau, pessoal. Abraço fraterno do professor.